Boa noite, meus irmãos, graças e paz a todos. Sejam todos bem-vindos. Vocês também que nos acompanham pela internet. Esse momento de culto e adoração ao Senhor, que Deus nos concede a graça de meditar e aprender um pouco mais da sua palavra. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, que ao homem importa morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. E todos nós devemos nos deparar com a seguinte questão: quando nós morrermos, estivermos diante de Deus, qual será a nossa sentença diante do tribunal divino? Ou em outras palavras, você acredita que você será salvo ou será condenado? Se você será salvo, se você já é salvo, a pergunta é: baseado em quê? Em que você acredita que consiste a sua salvação, ou baseado em que você confia para que a sua salvação esteja garantida até a consumação dos séculos? E é sobre esse assunto que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 1, do verso 1 ao 3. Esse assunto é relevante em todas as épocas, porque fala sobre a mensagem da salvação que se aplica aos crentes e aos não crentes. Essa mensagem é importante para todos nós. Todos nós devemos compreender o que o apóstolo Paulo diz aqui sobre como se apresentar justo diante de Deus. Nós vamos ler Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, cautelai-vos dos maus obreiros, cautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, isto considerei perda, por causa da sublimidade de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus, nós clamamos a Ti, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Precisamos da Tua direção para a nossa vida. Precisamos aprender um pouco mais sobre o Senhor. Precisamos entender essas palavras que estão escritas nestes livros, que são palavras santas, sagradas, inspiradas por Deus. Nós cremos pela fé que este livro é a Tua palavra. E também cremos pela fé que o Senhor nos ilumina o intelecto para compreender essa palavra. Cremos também pela fé que o Senhor nos capacita por meio do poder do Espírito Santo para viver de acordo com as verdades aqui escritas. Nos ajude, Senhor. Dependemos completamente do Senhor. Estamos em Tuas mãos.
Opere agora, Espírito Santo, para que o Senhor receba toda a honra, todo o louvor e toda a exaltação. Que saiamos daqui mais contentes por conhecer Jesus um pouco mais. Ele é a nossa alegria e o nosso contentamento. Ele é aquele que nós cantamos a satisfação da nossa alma. Temos fome e sede de Ti, por isso te pedimos que o Senhor nos alimente nessa hora. Em nome de Jesus oramos. Amém. O apóstolo Paulo já falou de diversos temas nessa epístola. No capítulo 1 falou da cooperação daqueles irmãos do Evangelho. Inclusive esse foi um dos motivos pelo qual Paulo escreveu a epístola, agradecer a oferta que eles enviaram para Paulo, enquanto Paulo estava preso por pregar o Evangelho. Capítulo 2, Paulo falou um pouco sobre a desunião que era provocada na igreja, que eles deveriam ter o mesmo sentimento, a mesma unidade, e deu 2 exemplos, o exemplo de Timóteo e o exemplo de Epafrodito. Agora, no capítulo 3, ele vai falar de um outro perigo que assola a igreja. No versículo 1, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. É interessante que, eu já falei isso desde as primeiras mensagens, não sei quem fez esse desafio. Se você ler Filipenses, anotando, sublinhando, registrando os sinônimos de alegria, você vai ver que Paulo usa essa expressão diversas vezes, e esse é um dos maiores temas da carta. Alegria, satisfação, contentamento, regozijo, tudo isso Paulo fala diversas vezes. Mesmo este homem estando preso por pregar o evangelho, ele não se deixa abater. Então ele fala várias vezes: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Essa mesma frase ele repete em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E aqui ele já mostra para nós que ele não tem problema com repetição. Inclusive essa é a próxima frase dele: a mim não me desgosta de segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Muitas vezes nós, com a nossa cultura de novidade, inclusive isso tem chegado muito fortemente no meio evangélico, um anseio grande por novidades, desprezamos as repetições e as verdades antigas. E Paulo fala: olha, eu vou falar aqui uma coisa que eu já falei, e eu não me entristeço, não me desgosto, para mim é segurança para vocês. E isso mostra para nós que a vida cristã não deve ser uma vida de novidade, no sentido de buscar sempre algo mais, no sentido de algo novo, algo desconhecido. Tem pessoas que vivem assim, quer ir para a igreja para ouvir algo que nunca ouviu. Mas se vocês perceberem, se você ler a Bíblia com essa palavra de Deus, se você ler a Bíblia toda, você vai vir aqui domingo após domingo, e eu não vou trazer nenhuma informação nova, vou trazer velhas verdades registradas nesse livro há 2000 anos atrás. Então tem muitas pessoas que andam por aí buscando vento de doutrina para lá e para cá, novidades que surgem por aí, mas o que nós temos aqui é o que mesmo Paulo falou: a mim não me desgostas e a segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Ou seja, a vida cristã é uma contínua meditação, reflexão e pensamentos nas verdades registradas nas palavras de Deus, nas palavras aqui escritas. Não é uma vida de buscar sempre algo novo, mas é sempre meditar nas velhas verdades, sempre meditar no Evangelho. Capítulo 3, verso 2, ele introduz seu assunto dizendo, de forma muito dura: cautelai-vos dos cães, cautelai-vos dos maus obreiros, cautelai-vos da falsa circuncisão. Essa expressão, acautelai-vos, lembra um pouco a palavra do Senhor Jesus, dizendo: cautelai-vos do fermento dos fariseus. A ideia de, tomem muito cuidado, isso é perigoso. Então o que ele está dizendo? Os cães, os maus obreiros e a falsa circuncisão. O que é que Paulo está falando aqui? Bom, primeiro, vale a pena dizer que a igreja, em todas as épocas, inclusive a nossa, sofre riscos e perigos de 2 lados, externos e internos. A igreja de Filipos, por exemplo, tinham ataques externos. Quais eram os ataques externos registrados lá em Filipenses 1, no final do capítulo? Ele diz que vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente credes nele. Então Paulo diz que aqueles irmãos tinham a mesma luta dele mesmo, e a luta é ser perseguido pelo nome de Jesus. Então o ataque externo que a igreja sofre é, por conta do nome de Jesus, o mundo o odiar, o mundo perseguir, o mundo reprovar, o mundo achar que são alienados, fanáticos, etc. O ataque interno, que vem de uma fragilização da própria igreja,
Falamos um pouco no capítulo 2, da divisão da igreja, da desunião. E aqui é mais um ataque interno. Surge dentro da própria igreja, que é a heresia os fariseus, ou melhor colocando, a heresia dos judaizantes. Então, qual era o problema aqui? Dentro da própria igreja, surgiam pessoas se dizendo cristãs, trazendo heresia. E é o que Paulo está tratando aqui. Esse versículo 2 me chama um pouco a atenção, porque Paulo não usa palavras brandas. Nós vivemos numa época de politicamente correto, onde todo mundo se ofende facilmente. Não fale assim para não ofender. Paulo não tinha problema nenhum com politicamente correto. Paulo era politicamente incorreto. Ele falava dessas pessoas como cães e maus obreiros. E essa expressão, cães, refere-se não apenas a uma alusão ao animal, mas à ideia de um indivíduo sujo, um indivíduo que é considerado desprezível. Os judeus consideravam os gentios desprezíveis, e Paulo está dizendo, essas pessoas que trazem esses falsos ensinos são como cães, são como os maus obreiros. E vale aqui abrir um parênteses para dizer, esse não é apenas um pensamento de Paulo, mas é uma tendência, se você observar bem, de toda a Bíblia, desde os profetas, Jesus e os autores do Novo Testamento. Jesus chama seus opositores de raça de víboras, filhos do diabo, Paulo chama de cães, Pedro chama de sonhadores, alucinados, dentre outros adjetivos. Mas qual é o ponto aqui? Pessoas que se opõem à verdade, afrontando o evangelho, e neste caso específico, trazendo uma heresia para dentro da igreja, trazendo um falso ensino, devem ser confrontadas severamente. A questão aqui não é mera questão de ofensa, como se fosse um ataque pessoal. Paulo está em posição de defender a verdade. Então, se você conhece a carta dos Filipenses, você percebe que ele é muito amoroso, Ele introduz a carta assim, dizendo, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Capítulo 4, verso 1, ele diz, vocês são minha coroa, minha alegria, meus amados irmãos, muito saudosos. Então ele é muito afetuoso, ele é muito amoroso. Ele acabou de falar de Timóteo, ele diz, não tenho ninguém de igual sentimento que cuide dos vossos interesses, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Acabou de falar de Epafrodito, que chegou às portas da morte por conta do Evangelho. Obrigado, irmã. Por conta de levar uma oferta para Paulo, que os filipenses mandaram. Então, ele é alguém afetuoso, sim, mas a semelhança também do apóstolo João, que chama os seus leitores de filhinhos amados, ele também chama os seus opositores de quem nega o Cristo é um anticristo. Quem nega o Cristo é mentiroso. Então, a gente vê que dentro da vida cristã, devemos ser amorosos, sim, para com os irmãos, mas duros e severos com aqueles que trazem heresias e falsos ensinos para dentro da igreja. Essa é o que Paulo está dizendo. Acautelai-vos dos cães, cautelai-vos dos maus obreiros, cautelai-vos da falsa circuncisão. Essa última expressão, falsa circuncisão, remete ao ensino que eles estavam trazendo. Qual era o ensino? Basicamente, o ensino dos judaizantes dessa heresia era que, para ser salvo, era necessário o cumprimento das obras da lei. Qual lei? A lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés. E o princípio, o início, o símbolo da aliança era a circuncisão. Você é um descendente de Abraão, você tem que ser circuncidado. Ou até mesmo que você não seja um descendente, mas você quer fazer parte do povo de Deus, você precisa se circuncidar para ser salvo. E Paulo continua aqui no versículo 3, dizendo, porque nós é que somos a circuncisão de Deus. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então aqui ele está fazendo uma contraposição a esse falso ensino, a essa heresia, que dizia, como eu acabei de falar, que era necessário cumprir as obras da lei para ser salvo. Não bastava ter fé em Jesus, é necessário você contribuir com a sua salvação. Ou, no linguajar de hoje, Deus faz a parte dele e você faz a sua. É uma operação conjunta. Então Deus fez a parte dele, agora você precisa se circuncidar, você precisa fazer as obras da lei, você precisa cumprir todos os rituais, você precisa cumprir várias coisas para chegar a um grau de salvação. E basicamente esse ensino é a essência de toda a religião do mundo, de toda a religião. A grande diferença é justamente a fé verdadeira.
A grande diferença é o cristianismo. Porque toda religião, se você parar para pensar bem, até mesmo as distorções da fé cristã, como o catolicismo romano, baseia-se no que o homem pode fazer para construir a sua salvação. Mas a fé verdadeira se baseia no que Deus fez para salvar o homem. Não é o que você faz, é o que Jesus fez. Tudo que você faz não consegue te salvar. Tudo que você faz te condena. Mas o que Jesus faz e fez por você, isso te salva cabalmente e definitivamente. Então ele está dizendo, olha, eles estão falando de circuncisão que é necessário. Na verdade, a verdadeira circuncisão somos nós. E aqui ele está fazendo um jogo de palavras para dizer que essas pessoas diziam, ó, a circuncisão é necessária para ser salvo. E a circuncisão é o símbolo da aliança do Antigo Testamento. Mas Paulo está dizendo, nós, na verdade, é que somos a verdadeira circuncisão. E a verdadeira circuncisão é adorar a Deus em espírito e não confiar na sua própria justiça e não confiar na carne. E aí ele não está trazendo uma ideia nova, como muitos poderiam pensar, dos seus opositores, mas ele está fazendo eco ao que o próprio Antigo Testamento já falava, em Deuteronômio, capítulo 10, verso 16. Pode deixar eu marcar a página lá em Filipenses. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 16, que diz: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Bom, circuncidar é arrancar o prepúcio do órgão masculino. E aqui o próprio Deus fala em Deuteronômio, circuncidar o vosso coração. O que é que significa isso? Trate internamente o seu coração, antes da carne física. Que o próprio Deus está mostrando que o mais importante não é o símbolo externo, ou no nosso contexto do Novo Testamento, o mais importante não é o batismo que é manifestado para os homens. O mais importante é o batismo interior, quando Deus faz um lavar no nosso coração. Antes, Deuteronômio 10:16, antes de nós querermos apresentar um ritual ao mundo, que no caso aqui era a circuncisão, Deus apresenta, não apenas aqui, mas Jeremias 4:4 também traz a mesma ideia, a importância de circuncidar o coração, que é fazer um símbolo no coração da aliança com Deus. Aqui vale a pena dizer, o símbolo é um elemento que aponta para algo superior. O que é o símbolo? Pensa, por exemplo, você está dirigindo e aí você vê no semáforo um sinal vermelho. O que é que aquele símbolo significa? Você deve parar, né? Então, se você transgride o sinal, você corre o risco de causar um acidente, ou machucar alguém, ou você mesmo ser machucado. Mas qual é a ideia aqui? Os símbolos comunicam substâncias para além de si. O ritual da circuncisão, assim como o batismo, eles comunicam uma substância transcendental. Então, aquelas pessoas estavam defendendo que era necessário um ritual físico, se esquecendo do mais importante, que era o transcendental, a circuncisão no coração. Se esquecendo que aquele ritual da circuncisão apontava para algo superior, que era o sinal da aliança no coração, mostrando que aqueles indivíduos pertenciam a Deus. Por isso que Paulo fala, nós é que somos a circuncisão. A verdadeira circuncisão não é na carne, é no Espírito. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Essa é a verdadeira circuncisão. Esse paralelo, estou trazendo o paralelo do Novo Testamento, é o verdadeiro símbolo do relacionamento com Deus. Inclusive, quando Paulo fala isso, nós que adoramos a Deus no Espírito, lembra muito a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Jesus está conversando com a mulher samaritana, Jesus fala um pouco da vida dela, dizendo, olha, vai chamar seu marido. Ela fala, não tenho. Pois é, você teve 5 e esse que você está não é seu marido. Aí ela diz, bom, agora eu sei que você é profeta. E tenta desviar o assunto que era moral da vida dela para um assunto teológico, dizendo, olha, já que você é profeta, onde é que se deve adorar? Em Jerusalém ou no monte? E a resposta de Jesus foi, nenhum nem outro, em espírito e em verdade. E é o que Paulo está dizendo aqui, não devemos ficar presos a lugar. A adoração acontece ali, né? Inclusive, muitas pessoas hoje acham que o monte é mais sagrado, vamos orar lá no monte. Não, é adorar a Deus em espírito. Este lugar aqui não é sagrado. Sagrado somos nós, o corpo de Cristo.
Sagrado é o ajuntamento do povo de Deus. Essas paredes não são santas. Santo é o povo de Deus que está reunido aqui agora, nesse exato momento. Então, adorar a Deus no Espírito é considerar o que Jesus falou em João 4, versículo 23. Os verdadeiros adoradores adorarão em Espírito e em verdade. É você entender que o sagrado é você adorando a Deus, independente do lugar. Obviamente que precisamos viver em comunidade, precisamos viver em igreja. Não devemos pensar, como muitos dizem por aí, que devemos abandonar a comunidade. Não, não é isso. Mas que é sagrado, somos nós adorando a Deus como povo, como igreja do Senhor. E ele diz que a circuncisão também, aqui ele remete mais uma vez à essência do símbolo, somos nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Que ele está fazendo uma completa contraposição ao que aqueles judaizantes ensinavam. Então eles ensinavam que a salvação era obtida também por meio das obras, por meio da circuncisão, por meio do que o homem fazia. Você pode até acreditar em Jesus, mas você precisa fazer esse monte de coisa aqui para ser salvo. Você precisa construir sua salvação. E aí ele está dizendo, não, você não pode confiar na carne. E tem um texto bem conhecido e muito distorcido no nosso tempo hoje, que diz assim, maldito o homem que confia no homem. E as pessoas acham que confia no outro, mas não é no outro. O texto Jeremias 17:5 diz, maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua própria carne. O que o texto está dizendo para nós é, você é maldito se você confia em você mesmo. Não confie em você mesmo. Você precisa confiar no Senhor, na dependência dEle. E é isso que Paulo está dizendo aqui. E não confiamos na carne. Você não pode confiar a sua salvação com base no que você faz, senão, segundo a palavra de Deus, você é maldito. Ninguém que confia em si mesmo para ser salvo, pode ser salvo. Ninguém que bate no peito e diz, eu vou ser salvo porque eu sou bom, ou porque eu fiz isso e aquilo outro, ninguém vai ser salvo. A salvação é justamente para pessoas como eu e como você, pessoas que não merecem. Essa é a grande diferença de nós e dos que estão lá fora. Nós não somos melhores, mas nós somos aqueles que reconheceram que são os piores. Nós dizemos como Paulo, Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então nós estamos aqui não é porque somos mais santos do que todo mundo, mas é porque reconhecemos, Senhor, sê propício a mim, pecador. Reconhecemos a nossa miserabilidade, a nossa pecaminosidade. E esse é um dos grandes diferenciais. Não está em nós, mas em Deus, que nos concedeu graça, arrependimento e remissão dos pecados. Nesse assunto de confiar na carne, Paulo introduz de maneira maravilhosa, fantástica, no versículo 4, quando ele diz, olha, certo, já que a pauta aqui, o assunto é confiar na carne, né? Então eu vou falar um pouco de mim, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então ele vai apresentar suas credenciais. Está dizendo, ó, tá certo, vamos entrar nessa discussão. Eles acham que podem ser salvos mediante as obras da lei e os rituais judaicos. Tá bom, então eu vou falar um pouco de mim para vocês entenderem. Aqui Paulo falando, né? Eu vou apresentar as minhas credenciais e, de acordo com os pressupostos dele, de acordo com a visão de mundo deles, eu vou mostrar que eles estão errados. E eu considero tudo isso que eles consideram como de valor desprezível. O que eles têm em autoestima, para mim, é lixo. E eu jogo fora. Então ele vai dizer no versículo 5. Bom, eles acreditavam que era necessária a circuncisão para ser salvo. Pregava a mensagem e agora a pessoa precisava se circuncidar. Paulo diz, bom, eu sou circuncidado ao 8º dia. Quando eu nasci, eu tinha 8 dias de nascido, meus pais me circuncidaram. Por que ao 8º dia? Porque a aliança que Deus fez com Abraão, Gênesis 17, verso 12, Deus fixou esse símbolo que todo nascido descendente de Abraão deveria ser circuncidado ao 8º dia. Então Paulo está dizendo, eu cumpri o rito exatamente como ele foi estabelecido. Eles são circuncidados, eles buscam a circuncisão. Eu fui circuncidado exatamente como a lei e a aliança do Antigo Testamento prescreve. Da linhagem de Israel, mostrando, eu sou da linhagem do povo eleito de Deus. Eu sou do povo escolhido por Deus. Eu sou da aliança do Antigo Testamento. Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ou seja, eu sei qual é a minha linhagem, eu sei qual é a minha ascendência. Eu não sou apenas, enquanto muitos eram gentios, não judeus, que queriam seguir os rituais judaicos, Paulo está dizendo, eu sou judeu e não me apego a isso com grande estima como essas pessoas fazem. Hebreu de hebreus, e quanto à lei,
fariseu. Que grupo era esse? O grupo dos fariseus. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente tem uma imagem negativa dos fariseus, e de fato é assim mesmo. Mas na sua origem, os fariseus surgiram no período entre os dois testamentos com o objetivo de zelar pela lei e zelar pela pureza do povo. Porque o povo se perdeu em muitos exílios, sendo levado para a Babilônia, a Síria, etc. E poderia facilmente adotar aquelas culturas pagãs das pessoas que não adoravam a Deus e seguiam outros ídolos. Então surgiram os fariseus querendo ser zelosos com a lei e com a palavra de Deus, fazendo o povo retornar para a palavra de Deus. O grande problema é que esse grupo, que surgiu com uma boa intenção, se tornou um grupo tradicionalista e principalmente legalista. Um grupo que enfatizava a lei como meio de salvação. Isso se tornou o seu grande ponto de exagero a tal nível de desprezarem o próprio Messias, que era o Salvador vindo da parte de Deus para oferecer a salvação ao mundo. Paulo fala um pouco sobre esse grupo lá em Atos, capítulo 26, versículo 5. Atos 26, verso 5. Atos 26, verso 5 diz assim: pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Então Paulo era do judaísmo, e o farisaísmo é, como ele diz aqui, o grupo, a seita, o partido mais severo, mais zeloso, mais rigoroso, mais radical dentro do judaísmo. E a gente consegue ver um pouco disso na descrição do Novo Testamento, dos Evangelhos. Então Paulo ele diz, olha, eu era fariseu, eu era da seita mais severa. Então eles buscam essas credenciais, esses méritos. Eu tinha tudo isso lá em cima. O que eles estão querendo, eu era o topo. E aí a gente volta lá para Filipenses 3, verso 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. E ele não para por aí, ele está mostrando o seu currículo. Ele está dizendo, olha, essas pessoas se apegam aos méritos mediante as obras da lei. Eu vou apresentar o meu currículo para vocês verem que o argumento deles não tem valor. E ele vai dizer, além de tudo isso que ele já falou, versículo 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Paulo não apenas pregava e ensinava o judaísmo, mas ele era tão zeloso, que ele perseguia esse novo grupo que surgiu, chamado Seguidores de Jesus, Igreja, porque ele acreditava que eles eram mentirosos. Então ele era tão radical em seu ensino, que ele não apenas ensinava, mas como perseguia até a morte quem trazia um ensino diferente. Ele está mostrando que ele era o suprassumo do farisaísmo. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então aqui ele está dizendo, olha, essa lei que eles buscam cumprir, eu fazia ao máximo para seguir à risca todos os mandamentos. Obviamente que, como ele mesmo diz, todos pecaram, né? E não há quem cumpra a lei 100%, somente uma pessoa conseguiu fazer isso, que foi Jesus Cristo. Mas ele diz aqui, eu era irrepreensível, eu era o mais alto nível daquilo que eles buscam, né? Essa justificação, esse meio de se apresentar diante de Deus, mediante as obras da lei, mediante as coisas que eles queriam fazer. Então Paulo está dizendo, tudo que eles querem, eu tinha em mais alto nível, mas considerei tudo isso como sem valor. Versículo 7. Filipenses 3, 7. Mas o que era para mim lucro, tudo isso que ele acabou de dizer, era um ganho para ele, isto considerei perda por causa de Cristo. Fantástico o argumento dele, é como se ele estivesse colocando uma balança. Então você bota tudo que ele tem de um lado, e ele acabou de descrever o seu currículo, ele bota do outro lado Cristo. Cristo Jesus pesou para ele infinitamente mais. E não apenas pesou mais, ele não tentou conciliar as duas coisas. Ele pegou isso como um saco de lixo e jogou fora, dizendo, para mim isso não tem valor. Então o que ele está dizendo, olha, quando Jesus entrou na minha vida, tudo aquilo que eu considerava valioso,
perdeu o seu brilho. Porque o brilho de Jesus é como o brilho do sol, que ofusca todas as coisas. Você consegue ver estrela no meio-dia? À noite, você sair aí, talvez você veja. Mas meio-dia, você consegue ver alguma estrela? Não. Por que você não consegue? Porque a luz do sol ofusca tudo. Assim é o brilho de Jesus na nossa vida. Tudo que antes tinha valor, Jesus brilha mais do que tudo. E Ele é o nosso supremo valor. Ele é aquilo que ganha o nosso coração, ao qual nós depositamos todas as nossas esperanças. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então ele está dizendo, mas o que era para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, eu não considero nada do que eu tinha como valioso, porque eu pesei Jesus Cristo na minha balança, na minha vida. E Jesus é o meu bem maior. E eu busco com todas as minhas forças, com todo o meu empenho, conhecer Jesus. Se você conhece um pouco da história de Paulo, você sabe que ele como ele acabou de dizer, ele era muito zeloso. Ele é apresentado como um jovem zeloso, que perseguia a igreja por conta das suas convicções. Mas quando Jesus surpreende ele na sua conversão, Jesus aparece para ele enquanto ele estava perseguindo os cristãos, e Jesus diz a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, sem saber ao certo o que fazer, ele diz, quem és tu, Senhor? Ele usa essa palavra, quem és tu, Senhor? Porque ele estava atônito, estava caído, cego, prostrado. Ele perseguia com o íntimo do seu ser tanto ódio àquelas pessoas, perseguindo aquele nome chamado Jesus, e foi surpreendido pelo próprio Jesus. E então Jesus disse para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus flagrou ele e o constrangeu. E aí você imagina, né? O homem que há poucos minutos estava respirando ameaças de morte contra os cristãos, querendo perseguir o nome de Jesus, agora pergunta para o próprio Jesus, o que queres que eu faça? Então ele abaixou a cabeça e reconheceu, tu és o Senhor e a minha vida é tua. Isso é o maravilhoso do Evangelho, meus irmãos. Quando Jesus entra na nossa vida, acontece o que aconteceu com esse homem. Nós, muitas vezes, desprezamos Jesus, não dávamos valor para Ele, mas Ele entrou no nosso coração e nós nos submetemos a Ele. E tudo que para nós antes tinha valor, diversas coisas, aos pés de Jesus perde o seu brilho. É como uma estrela no meio-dia, você não consegue enxergar, porque você só vê a luz do sol. Jesus é este sol que brilha na nossa vida. É o que dá sentido a tudo. Então é como ele diz, por amor do qual perdi todas as coisas. Só que, pense, quando ele diz perdi todas as coisas, ele não está lamentando. Ele não está dizendo, poxa, eu gostava tanto de ser fariseu, de ser alto nível da minha religião, eu gostava tanto, estou triste, porque ele não está lamentando, não está fazendo isso. Ele está dizendo, olha, tudo isso, esse currículo aqui, que para eles é tão precioso, eu rasgo e jogo no lixo, para mim não tem valor. Quando ele diz, e as considero como refúgio, é exatamente isso, é exatamente essa ideia, né? Imagina que você acorda de manhã, vai pegar o saco de lixo e vai jogar fora. Quando você joga fora, você fica com pesar, poxa, não queria ter jogado esse lixo fora, queria ter deixado lá em casa, né? Perdi esse lixo. Você não faz isso. Então Paulo está dizendo exatamente isso, ó. Tudo que para mim era valioso, eu joguei fora. E não fiquei com pesar no coração. Por quê? Porque eu tenho algo muito mais importante, muito mais precioso na minha vida. E este precioso é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos para uma parábola que Jesus nos contou em Mateus capítulo 13, versículo 45. Mateus 13, 45. Uma parábola muito curta, apenas 2 versículos, com uma profundidade muito grande. O reino dos céus, Mateus 13, 45. O reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Então você imagina, a profissão desse homem é um negociante. Um negociante sabe o valor das coisas? Sabe. Essa é a vida dele, esse é o trabalho dele. É saber, ó, o preço disso aqui é 20, eu vou pagar 15 para vender por 20 ou 25. A vida dele é essa. É disso que ele tira o seu sustento, e é legítimo, né? Vocês que trabalham no comércio sabem, eu vou comprar tal produto, tal material para vender, e isso é uma maneira de se ganhar a vida. Então, ele conhecia muito bem o valor das coisas.
O reino do céu é também semelhante a que negocia e procura boas pérolas. Ele conhecia o valor das pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. É interessante porque provavelmente nessa parábola aqui, esse homem tinha muitas posses, porque ele era um negociante. Ele comprava e vendia pérolas. Então ele tinha muitos bens valiosos. Mas ele, quando encontrou uma pérola, ele considerou tão valiosa, que ele vendeu tudo que ele tinha para obter aquela pérola. Ou seja, Jesus é essa pérola, que é mais valioso do que tudo que nós temos. E aqui, antes mesmo de terminar o nosso texto lá em Filipenses, eu queria trazer a nossa primeira aplicação. Jesus é o bem mais precioso da nossa vida. Muitas vezes as pessoas falam assim, tendo saúde, está tudo bem. Não, tendo Jesus, eu posso até não ter saúde, mas se eu tiver Jesus, está tudo bem. Eu posso estar debilitado numa cama, eu posso estar sem a minha voz, eu posso estar sem as minhas pernas, eu posso estar sem dinheiro. Você pode estar sem tudo, o que você não pode estar é sem Jesus. Ele é o nosso bem mais precioso. E se você tiver de escolher, obviamente que nem sempre isso acontece, né? Mas entre estar em uma situação de profunda tristeza, sem nada, mas com Jesus, ou em uma situação de profunda abundância e riqueza, mas sem Ele, saiba que Jesus é a maior riqueza que você pode ter na sua vida. Quem está ensinando isso aqui, meus irmãos, para nós, é um homem que está preso por pregar o Evangelho. Quando ele diz, considero tudo por perda, ele está dizendo, para mim, ter Jesus é melhor do que a minha liberdade. Ter Jesus é melhor do que eu poder decidir para a minha vida onde eu vou, onde eu fico, ou o que eu quero fazer. Se eu tiver de escolher de estar preso numa masmorra sozinho, isolado, comendo comida fria e ruim, com Jesus, ou solto, livre, como um fariseu, vivendo a vida como eu vivia antes, eu prefiro os maiores dos sofrimentos desse mundo, porque Jesus é o meu maior bem. E é assim que nós devemos viver, meus irmãos. Jesus é o maior bem da nossa vida. É isso que nos dá combustível para viver todos os dias, para enfrentar as nossas lutas diárias, cotidianas. A luta que você enfrenta hoje e enfrentará amanhã. Lembrando sempre, Jesus é o maior bem que você tem. Não é a sua família, não é o seu dinheiro, não é a sua saúde. Jesus, essa pessoa. Esse filho que o Pai apresenta ao mundo, como sendo o prazer da sua alma. Mateus capítulo 3, Deus faz uma apresentação pública do seu filho. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, o pai está apresentando ao mundo o seu próprio filho, dizendo, esse aqui é o meu filho, eu tenho um prazer nele. E com isso nós aprendemos que o filho que é o prazer do pai, este mesmo filho, Jesus, deve ser o nosso prazer também. Deve ser a nossa alegria, deve ser a nossa motivação. É assim que nós podemos caminhar, sabendo que nós não somos os mais pobres, nós somos os mais ricos, porque nós temos o maior bem de toda a existência, Jesus. Você pesar tudo que tem no universo, que pertence ao Senhor, todas as riquezas do mundo, todo o ouro, toda a pérola, tudo que há, que Ele criou, pertence a Ele. Colocar numa balança ao outro lado, Filho de Deus, Jesus pesa infinitamente mais. E eu posso dizer com toda certeza, se você é um cristão, você sabe disso. Tudo que você abandonou por Jesus valeu a pena, porque Jesus vale mais do que tudo que você tinha. Continue buscando Ele, Ele é o seu maior bem, e Ele vale mais do que tudo que nós podemos ter. E durante toda a eternidade, nosso maior bem não serão as ruas de ouro, ou a saúde, ou a imortalidade. Nosso maior bem, nosso maior bem é estar com Jesus eternamente. E aí nós continuamos nosso texto lá em Filipenses capítulo 3, verso 9. Só recapitular novamente o versículo 8. Sim, deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E se achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aqui está a essência do Evangelho, em um versículo. Se você quiser meditar, ou até mesmo pregar essa mensagem para a pessoa, só é você memorizar. Filipenses 3, 9. Não tendo justiça própria. O Evangelho é isso.
Nós devemos ser, como Jesus conta naquela parábola, como o publicano. O fariseu subiu a Deus para orar de si para si, dizendo: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano, eu dou dízimo de tudo, eu jejuo, eu oro, eu cumpro a lei. Obrigado porque eu sou muito bom. Já o publicano, de longe, nem olhava para o céu e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Nós somos como esse publicano, homens e mulheres sem justiça própria, sem bem algum para oferecer a Deus, dizendo: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, por favor, me salve por graça e misericórdia. Inclusive, é essa mesma misericórdia que nos mantém todos os dias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. E é por isso que nós estamos aqui, caminhando dia após dia, olhando para Jesus. Não apegado a qualquer coisa que possamos produzir. E ele diz no versículo 9: não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, qual é a nossa justiça para nos apresentarmos diante de Deus? Lembrando daquela pergunta que nós fizemos lá no início: ao homem importa morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Se você morrer hoje, for apresentado diante de Deus, como é que Deus vai te declarar justo? Mediante a fé, é o que a Bíblia está dizendo. Você confia em Jesus para que Ele te salve. Você deposita todas as suas esperanças nele. E é assim que Deus te declara justo. Não é mediante o que você faz, mas é mediante o que Jesus fez. O sacrifício na cruz, a sua vida perfeita. E você confia nele e em sua obra. E é nisso que nós devemos crer e viver. Ele reforça essa mesma ideia. A justiça que procede de Deus. Ou seja, não procede de você, não procede de mim. Essa justiça vem do alto, vem do Senhor. E é baseada na fé. Você obtém essa justiça porque você confia em Jesus. Para conhecer o poder, para o conhecer Deus, e o poder na sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Ele fala aqui de uma identificação com Jesus, em sofrimentos, e Ele estava sofrendo, em sua morte, mas Ele está dizendo: eu quero me identificar com Jesus em tudo, até mesmo na sua ressurreição. Sofrer por Jesus, morrer por Jesus, e tu, por fim, ressuscitar com Jesus. E no verso 11, ele diz: para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa é a confiança dele. E isso faz alusão ao próprio ensino do Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 11. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós morremos, isso é um fato. A menos que sejamos arrebatados, nós vamos morrer. Em 100 anos, provavelmente, ninguém mais estará aqui, né? Talvez os recém-nascidos, mas, independente disso, o fato é que se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer. Agora, a grande questão é: quem vai ressuscitar para a vida eterna? Jesus diz: quem crê nele. E é isso que Paulo está dizendo. Confiando em Jesus, buscar essa ressurreição para a vida eterna. E os fariseus acreditavam nisso, e Paulo entendeu que essa ressurreição só seria obtida por meio de Jesus Cristo. Tendo meditado nesse texto, que é bem simples, direto e objetivo, que é um texto, como vocês puderam ver, apologético, em defesa da fé em meio à heresia que estava se atacando, nós vamos trazer algumas aplicações. A primeira, e a mais direta: nós devemos estar preparados biblicamente para rejeitar as heresias. Esses judaizantes que nós mencionamos aqui, eles não traziam heresias soltas, eles traziam heresias baseadas no Antigo Testamento. O problema não era o Antigo Testamento, o problema era eles. O que eu estou querendo dizer aqui é que, assim como eles, muita gente hoje usa as Escrituras para ensinar heresia, para ensinar falso ensino, para ensinar besteira. E nós devemos estar prontos, preparados, conhecendo a palavra de Deus, assim como Paulo, para rejeitar todo o falso ensino. Não podemos ser brandos e suaves com quem quer afrontar o Evangelho. Teve certo homem, quando Paulo estava pregando o Evangelho, e essa pessoa estava tentando atrapalhar a pregação diante do procônsul, e Paulo tornou ele cego, por meio do poder do Espírito Santo, dizendo: filho do diabo e de toda imundícia, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor, você vai ficar cego. E ele ficou cego. O que eu estou querendo dizer aqui? Nós devemos ser defensores da verdade. Aí tem pessoas que dizem assim: mas Deus não precisa de advogado. Pois é, Deus não precisa de nada, mas ainda assim nós devemos viver para Ele. E nós não fazemos alguma coisa para Ele porque Ele precisa.
Afinal, nós viemos aqui adorá-lo, não é porque ele precisa de mim nem de você, mas devemos fazer isso por amor a ele, e por esse mesmo amor, nós defendemos a verdade, nós proclamamos a verdade, nós proclamamos o Evangelho. E Paulo morreu por essa verdade, ele poderia negar, assim como outros que vieram depois dele. E nós podemos, algum dia, também ser encurralados a ponto de ou crer e afirmar nessa verdade, ou negar essa verdade. Mas nós somos chamados a reafirmar a verdade e defender o povo de Deus, afirmando sempre a verdade, combatendo a mentira. E com ferocidade, sim. E com ímpeto, como Paulo diz no versículo 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Nós devemos crer que a verdade é tão importante a ponto de estarmos numa batalha zelando pelo bem mais precioso que nós temos, que é o Evangelho, mostrando essa importância para os nossos irmãos. É isso que Paulo está fazendo aqui. Então nós devemos estar preparados biblicamente para rejeitar as heresias e os falsos ensinos. E como é que isso acontece? Obviamente, estudando a palavra de Deus. Esse é o nosso dever e essa é a nossa responsabilidade. Segundo, devemos meditar no Evangelho diariamente. Se vocês perceberem, o que Paulo expôs aqui, bem brevemente, foi o Evangelho. Como é que um homem pode ser salvo? Ele expôs isso aqui. E ele está expondo isso aqui para os cristãos que já conheciam o Evangelho. Isso nos ensina que o Evangelho não é somente a porta de entrada da vida cristã, mas é todo o caminho. Todo o caminho o qual você percorre é o Evangelho. Então nós devemos constantemente contemplar, meditar, lembrar da morte de Jesus, lembrar da sua ressurreição, lembrar que nós somos pecadores, não merecemos o amor de Deus, lembrar que nós somos salvos por graça e misericórdia. Por isso que nós fazemos regularmente a ceia. A ceia é o momento que nós lembramos do corpo e do sangue de Jesus. Então, a mensagem do Evangelho não deve ser esquecida. Devemos cultivar esse hábito de relembrar essas verdades. Essas verdades são importantes. Como eu falei lá no início, Paulo dizendo, versículo 1, a mim não me desgostas e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Então você, como cristão, tem essa responsabilidade de refletir nas mesmas coisas. Mas eu já sei, eu já conheço, eu já li. Não é o quanto você sabe, mas é o quanto você lê, medita, aplica ao seu coração e também pratica. Então essa é uma verdade que nós teremos que mergulhar cada dia mais. Não despreze essa mensagem como se ela fosse rasa demais. Não ache que é como uma piscina de bebê que você coloca os pés na água. É um oceano profundo que você jamais conseguirá compreender toda a sua profundidade e a sua exaustão. Então o Evangelho é isso. Eu garanto para você que se você diariamente pensar em Jesus, pensar na sua vida, pensar na sua morte, pensar na sua ressurreição, pensar no seu poder, continuamente você vai aprender mais e mais sobre ele. Porque Jesus não é como uma matéria que você conhece toda a matéria, todo o conteúdo e esgota o seu conhecimento. Você pode até passar seminário, curso de teologia, mestrado, doutorado, fazer tudo o que quiser, mas você jamais conhecerá plenamente a Deus. Inclusive, estaremos toda a eternidade conhecendo o Senhor. Este é o nosso hábito, será o nosso hábito da eternidade, que devemos cultivar hoje, conhecer a Deus continuamente. Texto que eu cito repetidas vezes aqui na igreja. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6:3. Portanto, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, segundo a Epístola de Pedro. Então devemos meditar no Evangelho continuamente, todos os dias. Ler a Bíblia e refletir sobre o poder de Deus, seus atributos, sua graça, sua misericórdia, sua divindade, sua providência, sua soberania. Tudo isso, meus irmãos, que nós já conhecemos sim, mas precisamos conhecer ainda mais, um pouco mais e mais, e ter essa fome no nosso coração. Assim como Paulo apresenta essas verdades para esses irmãos. E falando em Evangelho, aqui nós vamos para a nossa próxima aplicação. Quanto a mim e a você, nós que somos cristãos, devemos continuamente avaliar o nosso coração, em que nós temos confiado. Somos facilmente enganados pelo nosso coração, que é enganoso e desesperadamente corrupto. Podemos, às vezes, confiar nas boas obras que fazemos, confiar nos méritos que nós achamos que temos, confiar na nossa caminhada, nos nossos títulos. Essa é a nossa tendência.
E devemos, assim como Paulo, dizer: considero tudo como perda, por causa de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 3, Paulo fala um pouco sobre o Evangelho. Na verdade, todas as epístolas de Paulo, ele fala sobre o Evangelho para igrejas, para cristãos, mostrando a importância do Evangelho para quem já é convertido. Às vezes a gente pensa que uma pregação sobre o Evangelho é apenas evangelística para salvar o que não é salvo. Uma pregação sobre o Evangelho é para salvar o que não é salvo e continuar salvando o que já é salvo. Nós. Romanos 3, verso 26 ao 28. Paulo escreve a epístola aos Romanos e no capítulo 1 ele está falando que ele quer levar a mensagem do Evangelho e ele diz: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E ele vai abrir um parênteses para falar sobre o Evangelho. Isso começa no capítulo 1. Esse parênteses ele vai fechar no capítulo 11. De 16 capítulos do livro de Romanos, ele passa a maior parte falando do Evangelho, mostrando que o Evangelho é muito importante para todos nós. Romanos 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Pensa, por exemplo, tem momentos que você está caído, que você está fraco, que você está triste, que você olha para si mesmo e pensa na sua inconstância na fé. E você pensa talvez que Deus te ama menos, que Ele não está tão interessado em você como já esteve, em momentos que você esteve mais vibrante na fé. E esse ensino nos lembra que se você foi salvo pela graça, você continua na fé pela mesma graça que te salvou. Não é porque você às vezes tropeça que Deus te ama menos. Porque Deus nunca te amou pelo que você merece. Deus te amou pelo que Ele é. E Ele te ama quando você não merece, que é sempre. Nunca merecemos o amor de Deus. Então, nós devemos sempre lembrar que nós somos justificados. Essa palavra justificado significa Deus nos declara justo, mediante a fé que nós depositamos no Senhor Jesus Cristo. Versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso mediante a fé e o incircunciso. E no capítulo 4 ele traz dois exemplos nas escrituras, que é Abraão e Davi. Ele diz: Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Essa é a mensagem é esta: nem eu nem você merece nada diante de Deus senão condenação. Nós merecemos definitivamente a ira eterna de Deus. Inclusive a Bíblia diz isso em Efésios 2:1. Éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas por graça, sua infinita misericórdia, como diz a palavra, Ele escolheu nos salvar. E quando nós confiamos em seu Filho Jesus Cristo, Ele nos declara justo. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Então não é mediante o que você faz. Conta-se uma história de uma ocasião, em um grupo de cristãos, em um evento de comunhão, tinha ali um juiz da cidade, um juiz homem reto, íntegro, piedoso, comprometido com a verdade. Uma pessoa que cresceu dentro da igreja. E do lado dele, conversando e depois orando, tinha um bandido que já havia pago sua pena, que cometeu muito mal e muitas atrocidades. Tinha um homem visualizando aquela cena. Dentro de um mesmo grupo, o juiz que havia condenado o homem e o homem que havia sido condenado por seus crimes, mas já havia pago sua pena. E aqueles homens estavam juntos, servindo ao mesmo Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho, onde pecadores estão juntos por conta do Senhor que os salvou. Aí aquele homem foi conversar com o juiz, o que estava observando tudo, depois que o rapaz saiu, o criminoso. Ele falou: poxa, que bonito, né? E o juiz falando: que graça maravilhosa, que graça que transforma, que graça abundante. E o rapaz: realmente, aquele homem era um perdido, era um bandido que fazia muito mal a todos nós, e agora está aqui. E o juiz falou: não, eu estou falando de mim, eu sou um perdido, tinha tudo para estar nas trevas. Por eu crescer na igreja, conhecia a palavra de Deus e tinha tudo para estar distante do Senhor, porque me achava justo, mas Deus, em sua infinita graça, me salvou. E a mensagem do Evangelho é assim: às vezes a gente pensa que é para o outro, né? Que o outro não merece. Mas a mensagem do Evangelho é para nós, meus irmãos.
é para mim e para você. Somos nós, esse publicano. Às vezes a gente acha que nós somos os bons, mas nós somos os publicanos. Então nós devemos continuamente pensar na maravilhosa graça de Deus. E aqui, a nível mais de conselho, uma coisa que pode te ajudar nisso é você ouvir bons louvores que reflitam sobre o Evangelho. Fale da graça, da misericórdia, fale da cruz, que fale sobre a obra da salvação, que fale sobre o alto preço que Jesus entregou para a sua salvação, que é graça para você, mas para Ele custou tudo. Então esses louvores podem te ajudar na contemplação e adoração ao Senhor por essa maravilhosa mensagem do Evangelho. Ainda sobre o Evangelho, agora eu dirijo esta palavra proveniente do texto que nós acabamos de estudar. Acaso tem alguém aqui que ainda não experimentou desse Evangelho, que não experimentou do amor de Jesus? O que nós podemos aprender aqui? E isso se aplica a você. Não tem nada que você pode fazer para garantir a sua salvação. Você, sem Deus, está perdido, assim como nós estávamos. E você deve fazer como o apóstolo Paulo, considerar tudo que você tem na sua vida perda por causa de Jesus. Você deve buscar a Cristo como aquele que pode te salvar e transformar. Ele é a sua maior necessidade. Você não precisa de pequenas resoluções. Você precisa de uma transformação completa, que vem dele. Essa justiça que vem da fé. Não ache que Deus vai te considerar bom se você consertar a sua vida, passar a vir para a igreja e fazer as coisas que normalmente se faz quando vira um cristão. Não é isso. O principal passo é confie exclusivamente em Jesus. Não são os seus méritos, são os méritos de Cristo. Diga a Deus: Senhor, eu não tenho nada a te oferecer, tão somente me apego à tua cruz. E nenhum aqui de nós tem nada a oferecer. Essa mensagem nos lembra que nós somos pecadores. Jesus veio justamente para esses pecadores. Talvez você diga: mas eu pequei demais, eu não mereço, Deus não vai querer me salvar. Acaso há algum pecado maior do que o sangue de Cristo tem poder para remir? Com certeza não. O valor de Jesus é infinitamente maior do que as nossas iniquidades. Ele pode nos tornar mais alvos, mais brancos do que a neve. Ele pode nos purificar. Então essa é uma mensagem de amor, graça e salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não deixe para depois. Você não precisa fazer nada, tão somente confiar nele. Não precisa cumprir muitos rituais. Não precisa achar que você vai precisar mudar a sua vida toda para então ser salvo. É Ele quem muda a sua vida toda. Não está nos seus méritos, não está no teu braço, na tua força. Não confie na sua carne, confie em Jesus. O único passo que será seu, mediante a graça de Deus, é entregar-se a Cristo. E é isso que eu oro, clamando ao Senhor, que o Espírito Santo penetre em seu coração, transforme a sua vida hoje. Que Deus faça essa gloriosa obra de salvação aqui em nosso meio e nos lembre continuamente do Evangelho.